E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode. Para quem não me conhece, meu nome é Maria e esse canal tem como objetivo incentivar você a praticar a sua fé, sabe? Te fortalecer cada dia e entender que só o poder de Deus é capaz de te fortalecer cada vez mais, desde que você coloque em prática essa fé que está aí dentro de você. Hoje eu trouxe uma história que está no livro de Juízes. Essa história ela vai nos ajudar muito a entender quando nós nos afastamos de Deus, o que acontece, que a gente fica fraco, a gente pega qualquer caminho, qualquer direção, e que nós precisamos da direção de Deus. Então eu peço que vocês não pulem esse vídeo, que permaneça comigo até o final para não perder nenhum detalhe. Então, sem mais enrolação, vamos para a história. Bem, pessoal, chegamos no momento da história. A história que eu trago hoje... O que, meu amor? Você vai contar a história hoje? Vou contar a história... Vou contar, por quê? Eu posso ficar aqui assistindo? Mas você vai ficar quietinha? Eu vou, pra ver. Tá bom, então. Então senta nessa cadeira daqui que eu sento nessa de cá. Vovó, que história que você vai contar? Vou contar a história de Abimeleque. Quem é Abimeleque? Abimeleque era um cara muito perverso. O que é perverso, vovó? Mal, é um cara mau, um cara ruim, sabe? Esse cara foi tão ruim que para eliminar todos os concorrentes dele, ele matou todos de uma vez, 70 concorrentes. E quem que era esses 70? Os irmãos dele. Que malvado. Malvado mesmo. Então, pois é. Quem era o pai dele? O pai dele é Gideão. Gideão. Uhum. Quem é Gideão, vovó? Não lembra não de Gideão, que eu te contei a história? Aquele homem que Deus chamou para livrar os midianitas. Ah, é verdade. Então, esse Abimeleque é filho de Gideão com uma concubina. Concubina? É. Uhum. Vovó, se o pai dele era tão bonzinho, por que ele é mau? Porque ele queria reinar sem a permissão de Deus. Porque ele deixou o mal entrar dentro dele. Porque ele queria uma coisa muito só que Deus não tinha abençoado. Então o coração dele estava nas trevas. Ele tinha muita orgulho, muita soberba dentro dele. Então deixa a mamãe contar a história, tá bom? Então vamos lá para a história? Vamos. Livro de Juízes, capítulo 9. Então, só para entender um pouco a história de Abimeleque, eu só preciso falar essa parte de Gideão. Então, os homens da cidade, os israelitas da cidade, vieram até Gideão, Jerubbaal, né? E pediu para que ele reinasse sobre eles. Depois, os filhos de Gideão e os filhos dos filhos. Porém, Gideão se negou a reinar e disse mais: nem eu reinarei sobre vocês e nem meus filhos, mas Deus reinará sobre vocês. Então, passou o tempo, Gideão morreu, né, em boa velhice, e o povo voltou a fazer o que era mal perante a Deus. Passou a adorar os Balaíns e colocou como o seu Deus Baal-Berite. Baal-Berite é um deus pagão, sabe? Aí eles passaram a adorar esse deus. Então, sacrificar para eles, fazer coisas, só adorar esse deus e esqueceu o Deus de Israel. O Deus que tanto livrou eles das mãos dos midianitas, dos inimigos. Então,
eles passaram a adorar esse Deus. Então o povo estava fraco, estava sem caminho, não sabia o que fazer, estavam sofrendo. Então Abimeleque, filho de Jerubaal, com uma siquemita, um dos 70 filhos de Gideão, então ele foi até a casa de sua mãe Siquém e falou com o pai de sua mãe e com os tios dele, os irmãos de sua mãe, e disse: apregou a esse povo de cidade de Siquém e pergunta para eles se é bom que 70 homens reinam sobre eles ou que apenas um. Então, mas lembra, ele disse, que eu sou carne da sua carne e osso dos seus ossos. Eu sou o vosso irmão, disse para os tios dele, para os parentes dele. Então eles espalharam essa notícia na cidade e os homens, o coração dos homens se voltaram para Abimeleque, porque acharam em Abimeleque liderança. E era isso que eles estavam precisando naquele momento, um líder, um rei. E Abimeleque estava disposto a fazer o que eles queriam naquele momento. Abimeleque queria ser rei. Então aqueles homens da cidade lhe deram 70 peças de prata. E Abimeleque usou essas 70 peças de prata para contratar homens ruins, homens atrevidos, malfeitores, para segui-los. Então, com estes homens, eles foram até a casa do pai dele, que estava em Ofra, e matou em uma pedra os 70 irmãos de uma só vez. Porém, um dos irmãos escapou. Que irmão? Jotão. Jotão, ele percebeu o que estava acontecendo, então ele se escondeu. Ele se escondeu e escapou. Então veio o povo de Israel e levantou Abimeleque como rei. E aí, a partir daí, Abimeleque passou a reinar sobre aquele povo. Quando Jotão ficou sabendo que Abimeleque tinha sido proclamado rei, depois de tanta matança, depois daquela carnificina que tanto Abimeleque como o povo de Siquém se uniram contra a casa de Jerubaal, ele ficou decepcionado. Ele que já estava sofrendo pela perca dos irmãos, ele que já estava completamente amargurado, triste. Então ele ainda fica sabendo que aquele homem mau, perverso, aquele monstro, agora era rei sobre Israel. Como pôde um povo que sofria, que estava oprimido nas mãos dos midianitas, dos povos do Oriente, das mãos dos inimigos. Eles não tinham nem como comemorar a vitória deles. Quando eles plantavam, os midianitas iam lá e destruíam. Eles não tinham mais vida própria. Então veio Gideão com a mão de Deus junto e livrou aquele povo. E depois de tanto tempo, esse povo se volta para outros deuses, a adorar outros deuses. E como se não bastasse, ainda esse povo se une para destruir a casa deste homem, sem pensar duas vezes no que esse homem representou para aquele povo. Puxa, era Jerubaal, é o homem que Deus escolheu, foi o homem que Deus usou a mão dele para livrar aquele povo. Será que não tinha como nenhum deles colocar a mão na consciência? Então Jotão ficou amargurado, ficou nervoso, ficou irado. Então, Jotão, mesmo sofrendo do jeito que estava, ele não se calou. Jotão, ele decidiu falar. Então Jotão
subiu em cima do monte Gerizim. E lá ele clamou em alta voz: cidadãos de Siquém, ouve-me, e Deus ouvirá vós outros. Juízes capítulo 8, versículo 9, o apólogo de Jotão diz assim: foram, certa vez, as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém, respondeu-lhes a oliveira: deixarei eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então, todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vem e refugia-se debaixo da minha sombra. Mas se não, que saia do espinheiro fogo e consuma os cedros do Líbano. E prossegue Jotão aqui no capítulo 9 do versículo 16. Ele diz assim: agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando rei Abimeleque, se bem vos portastes para com Jerubaal e para com a sua casa, se agistes com ele segundo o merecimento dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porque hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, os fez rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras e sinceramente procedestes hoje com Jerubaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e ele se alegrará convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo dos cidadãos de Siquém e Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois de proferir tais palavras, então Jotão fugiu e se escondeu por temer ao seu irmão. Sucedeu que, depois que Jotão clamou contra Abimeleque, então, se Abimeleque tivesse errado, que Deus o castigasse, e se não, que ele vencesse e que ficasse feliz. Então Deus, depois de 3 anos, levantou um espírito de aversão no meio do povo, para que o sangue dos 70 irmãos fosse vingado, para que o que Abimeleque fez não ficasse impune. Então,
levantou o povo contra Abimeleque e começaram a fazer a emboscada contra os homens de Abimeleque. Então, dentre esse povo, apareceu um homem chamado Gaal, filho de Ebede. Gaal também era ambicioso, Gaal era audacioso e também era muito soberbo também. Então, aconteceu que quando Abimeleque ficou sabendo que tinha um outro líder já querendo tomar o seu lugar, então ele investiu contra Gaal e seus irmãos. Gaal e seus irmãos. E conseguiu expulsar Gaal da cidade. Mas só que nesse inteirinho, todo o povo já estava revoltado. Já tinha se inflamado o povo contra Abimeleque. Então o povo de Siquém já estava contra Abimeleque, de maneira que Abimeleque já queria também consumir o povo de Siquém, como disse Jotão. Todo o povo começou a se levantar e uns fugirem da terra de Siquém. Porém, Abimeleque os perseguiu, feriu, matou muito deles. E quando ele acabou de matar bastante gente e eliminar, já tinha expulsado Gaal, então ele jogou sal sobre aquela cidade para amaldiçoar, para que não nascesse nada. Ele jogou sal na cidade. O povo de Siquém, vendo tudo o que aconteceu, com medo de Abimeleque, lembraram-se, com certeza, do que Jotão tinha dito, que consumisse fogo de Abimeleque e queimasse ao povo, e ao contrário. Então o povo se escondeu dentro da torre e se esconderam embaixo das fortalezas e ficaram lá. Então Abimeleque, com raiva, rodeava a torre, querendo destruir. Então o que ele fez? Ele cortou alguns galhos de árvores e falou para os homens deles: tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Faça igual. Todos vocês cortem galhos de árvores e coloca aqui tudo e vamos amontoar. Amontoaram todos os galhos lá, até o fogo, e a torre incendiou. E com certeza, naquele dia, morreram 1000 entre homens e mulheres. Depois disso, foi Abimeleque a Tebes, outra cidade, e sitiou aquela cidade para dominar aquele povo. Então, o povo daquela cidade, naquela cidade tinha uma torre forte, inabalável. Então, aquele povo, quando soube que Abimeleque estava ali e que estavam sitiados, eles entraram todos para dentro da torre, fecharam as portas e subiram ao eirado, lá de cima, e ficaram observando o movimento de Abimeleque. Abimeleque quis fazer a mesma coisa que fez em Siquém. Ele não ateou fogo em Siquém e destruiu tudo, pois Abimeleque foi fazer a mesma coisa. Então ele começou a juntar galhos para queimar a torre, incendiar a cidade. Porém, o povo não estava embaixo, eles foram para o alto, para o eirado. E lá de cima, eles conseguiam ver todo o exército, eles conseguiam ver tudo. Então, uma mulher, de lá de cima da torre, vendo tudo que Abimeleque estava fazendo, ajuntando os galhos, tudo para tacar fogo. Então, lá de cima, ela pega uma pedra e joga de lá. Pá! A pedra cai na cabeça de Abimeleque, abrindo-lhe o seu crânio. Ele caiu, mas ainda não estava morto. Abimeleque ainda estava vivo. Mas por causa do orgulho dele e da soberba dele, ele não queria que os outros soubessem que ele tinha sido morto por uma mulher, porque era uma vergonha
um homem daquela magnitude, ser morto por uma mulher? Que humilhação seria para a história dele. Então ele falou para o moço, soldado dele, disse: arranca a tua bainha aí e atravessa para que não venha dizer que uma mulher me matou. Então, o jovem soldado, guerreiro, puxou a espada dele, de Abimeleque, e atravessou Abimeleque. E ali ele morreu, vingando assim a morte dos irmãos. E, por incrível que pareça, ele morreu, na verdade, depois de ter sido apedrejado, como ele matou os irmãos dele, sobre uma pedra. Abimeleque morreu com uma pedra. Morreu atravessado a espada. Mas o que trouxe a morte para ele foi aquela pedra. Amém, pessoal? O que eu aprendo com essa história é que quando a gente está sem rumo, sem direção, sem Deus, a gente acaba por entrar no primeiro caminho que nos aparece, que nos parece bem, porque nós estamos cansados de procurar e não temos paciência de esperar, de pedir para Deus, de buscar. Então a gente, no afã de sair daquele problema, a gente se apega ao primeiro espinho que aparece. Muitas das vezes não está tão difícil de sair do problema, basta você parar um pouco, ponderar. Mas aquela pressa de resolver aquilo e achar que aquela pessoa vai resolver tudo é o que faz a gente entrar por caminhos tortuosos que talvez seja sem saída, como aconteceu com aquele povo de Siquém. Veja que assim que eles resolveram que o reinado de Abimeleque não era bom, que eles se levantaram contra ele, ele ateou fogo na cidade inteira. Saiu fogo dele para que consumisse realmente. E assim é. Muitas das vezes nós entregamos a nossa vida ao espinheiro. E nós não sabemos que estamos fazendo isso. E às vezes estamos sabendo, mas só que não queremos lutar. Queremos que outras pessoas lutem por nós. E aí fica fácil. Mas aí é que fica difícil. Porque esse espinheiro, ele vai te proteger enquanto você estiver aceitando tudo o que ele te der. E o que ele te dá, pode ter certeza que são frutos amargos. São frutos ruins. São espinhos. Aí tem uma hora que você não consegue mais. Então aí você ou tá ferrado. Por quê? Porque já se entregou para o espinheiro. Então, antes que isso aconteça, quando estiver perdido, só tem uma pessoa, só tem um caminho. É Deus. Sabe? Ora, busca a presença de Deus, busca a força dele e a sabedoria dele. E eu tenho certeza que qualquer que seja o seu problema, você vai conseguir encontrar uma saída, uma porta, que nem aquela porta que eles entraram lá da torre. Sabe aquela torre que eles entraram que era forte? Então, Deus representa aquela torre. Perceba que as pessoas entraram nela, fecharam a porta, mas não ficaram lá quieto. Eles foram observar o que o inimigo estava planejando. Então eles subiram lá em cima da torre. Eles não ficaram apenas lá dentro da torre esperando que Deus os livrasse. Não, eles foram lá e ficaram vigiando. E na hora que o inimigo deu uma brecha, ele foi atacado. E é assim que a gente tem que fazer. Correr para Deus, orar, buscar, mas lutar. Com a força que Ele está nos dando e com a sabedoria que Ele está nos dando. Porque só assim você consegue vencer o inimigo. Quem vai vencer o seu inimigo é você. Deus vai te dar força, sabedoria, sabe? Então, é esse o ponto
que eles fizeram? Eles deixaram que o espinheiro resolvesse o problema deles. Quando, na verdade, era eles que teriam que buscar a presença de Deus, porque eles tinham abandonado Deus. Então, eles não quiseram retroceder, eles quiseram seguir em frente, sabe? E muitas das vezes a gente é obrigado a retroceder, sabe? Pedir ajuda, e principalmente para quem a gente sabe que vai nos ajudar, sabe? E nesse momento que você pedir ajuda para Deus, você vai ganhar essa força, você vai lutar. Então você entrou na torre forte, fechou a porta para que o bicho não entre, mas você vai lutar e observar ele de lá de cima, para que você consiga vencer, assim como fez aquela mulher. Uma mulher conseguiu vencer. Mas por quê? Porque ela usou a sabedoria. Ela não ficou lá chorando dentro da torre, esperando que aquele homem fosse embora, porque ele não iria. Ele ia atear fogo e todos iam morrer ali, como fez ele na cidade de Siquém, e que morreram todos, praticamente 1000 homens, entre homens e mulheres. Então isso não aconteceu, porque eles entraram nessa torre e se protegeram e vigiaram e lutaram. É isso que Deus quer de você. Que você não entregue a sua vida nas mãos de espinheiro nenhum. Que você lute a sua luta com a ajuda de Deus. Que é Ele que vai te fortalecer. Amém, pessoal? Chegamos mais no final de um vídeo. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. Eu vou pedir para vocês comentar. Comenta essa história. Você já entregou a sua vida alguma vez para um espinheiro cuidar? Se não, diga não. Se sim, bota apenas sim no comentário. Então, eu quero pedir para vocês também deixar o seu like e se inscrever no canal. E que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. Bye, bye.